Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero, neste momento, compartilhar com os irmãos um versículo que está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando a palavra do Senhor nos diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus seja louvado. Aqui está uma expressão falada, pronunciada por Josué, homem de Deus, sucessor de Moisés, que está agora à frente do povo de Israel. E ele está dizendo para aquele povo que eles têm que fazer uma escolha definitiva, para que eles não pudessem ficar variando na sua fé, oscilando na sua fé. Ele disse: se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, então escolham a quem vocês querem servir. E ele menciona alguns deuses, alguns pseudos-deuses. Mas Josué mostra neste versículo a sua decisão, dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava pensando nessa expressão, queridos, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos observar, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus sempre teve uma preocupação com a família. Aliás, Deus foi quem estabeleceu a família. A primeira família no Éden foi criada por Deus. Deus deu a ordem para Adão: crescei e multiplicai-vos. Também deu a ordem para Noé: crescei e multiplicai-vos. Quando terminou o dilúvio, Deus sempre se preocupou com a família. Deus estabeleceu famílias. O próprio Deus também tem a sua família. Está escrito em Efésios 2:19: pelo que não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a igreja do Senhor é parte da família de Deus. Deus também tem uma família, não é verdade, queridos? Observamos em Gênesis capítulo 7, versículo 1, que o desejo de Deus é salvar a família. Ele disse para Noé: entra tu e a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus está dizendo para Noé: entre na arca, você e sua família. O dilúvio haveria de descer sobre a terra, haveria de cair sobre a terra. Mas Deus está salvando Noé e a sua família, e está dizendo: entra tu e a tua família na arca. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que o momento chegou em que nós devemos nos preocupar mais com a nossa família. Nós devemos entrar na arca com a nossa família. A arca é um tipo de Jesus Cristo. E nós sabemos que em Colossenses 3:3, quando Paulo fala com a igreja de Colossos, ele diz assim: porque já estáis mortos, ou seja, mortos para o mundo, não é verdade? E ele diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então Cristo é aquele que está nos guardando, nos preparando, nos preservando para o dia da sua volta gloriosa, semelhante àquela arca. Guardou Noé e a sua família, e eles escaparam do dilúvio. Assim, aqueles que estiverem em Cristo, fielmente, perseverando, certamente serão salvos e escaparão da ira futura. Mas Noé, Deus disse para ele: entra tu e a tua família na arca. Deus quer salvar a nossa família. Nós observamos ali em Atos capítulo 16, aquele episódio ali, não é? Quando Paulo e Silas foram presos, e perto da meia-noite eles cantavam louvores e oravam.
De repente um anjo desceu, houve um grande terremoto, as prisões foram abertas e o carcereiro, atemorizado no dia seguinte com todo aquele cenário, ele pensou que os presos tinham fugido, ele quis pegar a espada e quis se matar. Mas Paulo disse para ele não fazer isto, porque todos nós aqui estamos, nós estamos aqui, nós não fugimos, disse Paulo. E ele e o carcereiro, entendendo que aquilo era uma obra de Deus, ele disse assim: o que farei? O que farei para ser salvo? Não é? Vamos observar esse texto, Atos capítulo 16, versículo 31. Ele disse assim: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele queria se salvar. Aí Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A salvação, queridos, está disponível, não apenas para mim e para você que já servimos, mas para toda a nossa família. Deus deseja salvar a família. Observamos ali no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 11, que a arca entrou na casa de Obed-edom, a arca da aliança, não é? Uma caixa de madeira com a tampa coberta de ouro, chamada de propiciatório, que era símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Davi foi buscar aquela arca, porque nos dias de Saul não buscaram aquela arca. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, quando Davi ascendeu ao trono, quando Davi sentou no trono, Davi fez uma reunião com todos os príncipes, com todos os líderes, e ordenou que se buscassem todos os príncipes de todas as cidades de Jerusalém, de Judá, melhor dizendo. E ele disse assim: e busquemos a arca do Senhor, porque não a buscamos nos dias de Saul. Saul foi um rei negligente, que não se preocupou com a presença de Deus, com a arca da aliança no meio de Jerusalém. Não é? Nós observamos ali, capítulo 4 de 1 Samuel, quando naquela guerra contra os filisteus, nos tempos do sacerdote Eli, a arca foi tomada e foi levada para a terra dos filisteus. E quando Saul sentou no trono, primeiro rei de Israel, não se preocupou em trazer a arca. A arca passou pelo menos 20 anos no domínio dos filisteus. Mas Davi disse: vamos buscar a arca, tornemos a trazer a arca do Senhor, porque não a buscamos nos dias de Saul. E quando eles vinham trazendo a arca ficou na casa de Obed-edom, segundo o livro do profeta Samuel 6:11, durante 3 meses. E Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa, toda a sua família. Glória a Deus, louvado seja Deus. Durante 3 meses. A presença de Deus estava agora dentro da casa de Obed-edom. E Deus estava abençoando tanto a ele como toda a sua família. Queridos, que possamos levar a presença de Deus para a nossa família, nossos filhos, nossos parentes, nossa família, nosso clã, nossa estirpe, de uma forma geral, que possamos levar a presença de Deus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Seja você mesmo servo de Deus, serva de Deus, um missionário, uma missionária, a quem Deus vai usar poderosamente para salvar a tua família. Não se esqueça, cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Irmão, eu queria ser um missionário, eu queria ir para o exterior, para o continente africano, para outros continentes, para outros países da terra, e eu até tenho uma promessa de ser missionário. É verdade? Você tem uma promessa de ser missionário? Então comece fazendo missões no meio daqueles que estão em sua volta, porque cada coração com Cristo. Se você não quer um campo missionário, vou lhe dar um campo missionário agora. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Oh, glória! Então começa pregando para os teus filhos, para os teus netos. Abre o livro santo. Nós estamos numa época em que as pessoas só querem movimento profético, não querem mais meditar na palavra. Estão rejeitando o santo livro, estão rejeitando a bússola,
estão rejeitando a verdadeira profecia, a profecia inerrante, que é a palavra de Deus. Mas guarde bem esta palavra, leia a Bíblia, aprenda a Bíblia. Romanos 15:4, a parte A diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Provérbios capítulo 30, versículo 5 diz: porque toda a palavra de Deus é pura. Então medite na palavra, querido. Alimente a sua família, os seus filhos, os seus netos, seu esposo, minha santa, sua esposa, meu santo. Alimenta a tua família. Deus está te convidando neste momento. Está dizendo: entra tu e a tua família na arca. Jesus breve volta. Jesus está muito perto de voltar. Os sinais estão a nos dizer de que Jesus já está voltando. Então prepara-te, seja um missionário para a sua família. Entra tu e a tua família na arca. Tome a decisão de Josué: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, com sabedoria, com graça. Vai lendo a Bíblia, vai ensinando, vai preparando aqueles que Deus colocou em tua volta, a tua família que Deus te deu. Entra tu e a tua casa na arca, que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Leve a presença de Deus para a sua família e Deus vai abençoar você ainda mais e toda a sua família. E no dia do arrebatamento, assim como no dilúvio, você e a sua família estará livre de toda a ira futura e será salvo para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.